uns avisos. Os avisos, queremos começar, pero antes quero dar alguns avisos importantes. Na quarta-feira que passou, tivemos a inauguração do altar Coxim. Aleluia! Aleluia, Jesus! Glórias a Deus! Foi maravilhoso. Agradecer ao pastor Hector, a sua esposa, Deise, agradecer a pastora Vicky, ao Josimar e aos demais irmãos que estão nessa sala, que cooperaram com a inauguração. Foi uma festa, muito obrigado. Nós agora temos mais um altar na cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul. Aleluias! E esse altar vai estar até o arrebatamento. Em nome de Jesus, que os irmãos possam permanecerem firmes, sempre avançando, porque o Senhor não tarda as suas promessas. Também ontem nós tivemos uma programação bastante apertada. Nós tivemos a comunhão dos altares, tivemos comunhão nacional e tivemos comunhão internacional. Então, na nossa programação dos nossos altares, nós tivemos aí a palestra sobre apostasia. Irmãos, eu de fato não esperava ver tantos irmãos na sala do Zoom. Isso foi para os irmãos que falam espanhol, essa palestra. Nós tivemos também tradução para português. E, graças ao Senhor, nós vimos, então, um tema gravíssimo sobre a apostasia dos últimos tempos. E nós vimos ali como que a falsa noiva, ela está sendo gerada. Nós observamos, através dos dois falar que hoje existe na Terra, um falar está produzindo a verdadeira noiva por meio dos dois mensageiros da eternidade, por meio da nuvem de Deus. Mas o segundo falar é o falar que veio por meio do cavalo branco. E nós vimos como que, tão sutilmente, o evangelho foi se perdendo. Aquela mulher colocou nas 3 medidas de farinha fermento. Então a palavra foi ficando cada vez mais terrena, mesclada. E nós vimos então como que a falsa noiva ela está sendo produzida hoje. Então os adornos que ela tem são idênticos. Ela tem um linho finíssimo, ela tem o ouro, as pedras preciosas. Exteriormente é igual. Mas interiormente, aí está a diferença. Porque no capítulo 18 de Apocalipse, ali nós temos o final da falsa noiva. Mas no capítulo 19, começa dizendo depois disto. Então nós estamos começando a ver a verdadeira noiva já na segurança da eternidade, já pronta para participar da mesa das bodas do Cordeiro. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque eles são chegados às bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho branco, resplandecente e puro, porque o linho branco são os atos de justiça dos santos. Aleluia! Ô, irmão, quantas vezes eu orei esses versículos nas madrugadas, eu decorei. Oh, quantas lágrimas! Então, nós vimos como ela foi finalizada, a falsa noiva que foi produzida pela apostasia. Irmãos, depois do arrebatamento, ela ainda permanece crendo que vai ser arrebatada, crendo que é a verdadeira noiva, crendo que os seus adornos exterior, eles vão atrair o noivo, mas, na realidade, os seus atos de justiça são abomináveis. Essa foi a nossa comunhão dos altares. Em seguida, tivemos a comunhão nacional com a nossa conferência de jovens nacional, que foi transmitido por todas as redes sociais, pelo Zoom, por YouTube. Tinha muitos jovens em várias plataformas, irmãos e irmãs, e o tema da palestra foi conserva o que tens para que ninguém roube ou ninguém tome a sua coroa.
Então, nós falamos que a ênfase não estava na coroa, porque a coroa está relacionado com um prêmio adicional à nossa salvação. A coroa, ela vem a nós exatamente como um prêmio. Isso está relacionado ao nosso serviço a Deus. Em todas as áreas, desde dar um copo d'água para alguém, vai até o sofrimento que temos por causa do nome do Senhor e das verdades que estão sendo restauradas em nosso meio agora. As coroas. Então, nós focamos no viver dos jovens, nós focamos no dia a dia dos jovens, focamos no amor dos jovens pela palavra que está sendo falada agora. E, por último, então, falamos muito pouco tempo da coroa, porque a meta realmente não era a coroa específico, mas como eles fazerem para chegar em uma plena salvação. E, em seguida, nós tivemos a nossa programação internacional, que é a Vigília Global. Foi maravilhoso, irmãos. Terminou, era como 10h15, 10h30. Essas vigílias têm nos ajudado muito. Olha, você que não participou ainda, eu te encorajo, participe. É um momento de lágrimas. Nós participamos com pano de saco, irmãos. Nós participamos com grande e profunda humilhação. Além desse jejum que nós já começamos de 15 dias, para aqueles que podem fazer, nós também estamos de pano de saco nesses dias, com lágrimas, chorando, nos arrependendo. E essas vigílias mundiais têm alcançado praticamente todos os países da Terra. Plataformas diversas, com línguas diversas, têm orado, têm chorado e têm clamado ao Senhor. E agora, no dia 7 do mês que vem, de agosto, nós vamos ter, então, o dia de arrependimento mundial. Isso é a primeira vez que vai acontecer. Nós vamos ter oração 24 horas por causa dos fusos horários que tem em todo o planeta Terra. Agora aqui são, na Flórida, 6h55, mas lá na Ásia já está amanhecendo. Então, nós vamos ter 24 horas de arrependimento. Todo o planeta Terra vai ter um arrependimento único. Isso é inédito, nunca aconteceu. Então, esse fim de semana tivemos a nossa agenda do altar local, a nossa agenda nacional e a nossa agenda mundial, global. Irmãos, que tremendo. Eu quero encorajar vocês, não percam essa nossa programação. Você vai ver que sempre há coisas aí. Sempre tem uma agenda. Fique atento. Todo esse falar visa preparar a verdadeira noiva para o arrebatamento. Está bem? Agradeço aos irmãos também por estarem conosco hoje. Tivemos pela manhã um treinamento especial para os casais. Essa foi a terceira aula. E nessa comunhão de hoje, nós tivemos mais esclarecimento, mais orientação. Na realidade, não foi bem uma aula, mas foi uma preparação para o casamento coletivo que vai ser realizado domingo. Então, todos os irmãos, nós vimos, os irmãos que somente se casaram no civil, vai ter o casamento no domingo. Os irmãos que se casaram no civil e no religioso, nós vamos ter, então, a consagração do seu casamento. Nós vamos ter uma programação com testemunhas muito séria. A programação realmente é voltada para o arrebatamento, muito séria. Tudo que se faz nesse ministério é algo muito sério, irmãos. É urgente, precisa ser feito. Então, hoje nós tivemos bastante comunhão com os casais que estavam presentes. Essa semana nós vamos continuar as entrevistas. E no domingo, então, nós vamos ter o nosso casamento coletivo e a consagração coletiva. Vai ser uma grande festa para nós. Aqueles irmãos que quiserem participar desse casamento coletivo estão convidados, está bem? Podem participar conosco no Zoom. Vai ser um dia glorioso para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Que alegria, irmãos. O Senhor realmente está nos organizando, está tirando todas as coisas do nosso passado, trazendo para o fogo e nos preparando para esse glorioso dia. Tá? Maravilhoso. Nós vamos ser rápidos hoje. Eu creio que a maioria que está nessa sala ouviu
a mensagem global hoje à tarde. E eu tenho certeza que todos que estavam ouvindo ficaram chocados. Depois de anos ouvindo essa palavra, irmãos, hoje eu vi como a palavra mais forte que eu já ouvi da boca dos mensageiros da eternidade. Eu fiquei e estou até agora chocado como que Deus está falando para essa geração. Como que Deus está abrindo o seu coração para essa geração. Tem um aspecto que eu nunca tinha visto das primícias. Irmão Paulo, as primícias não era aquilo que a gente tinha visto. Realmente são coisas novas, irmãos. De alguém que está envolvido com a eternidade, alguém que está vendo a eternidade. Não está estudando a Bíblia por teólogos, mas alguém que está com comunhão de quem é o autor daquelas palavras. Eu gostaria de começar com os amados irmãos, Apocalipse 1, versículo 5. Nós não conseguimos sair desse capítulo 1 ainda. Versículo 5 já tem mais de um mês, e revelação atrás de revelação. Aqui no capítulo 1 nós vimos que tem vários aspectos de Cristo. Vários. E nós já estudamos a Cristo. Aqui no capítulo 1, versículo 4, nós já vimos que Cristo, ele é aquele que é, que era e que há de vir. Nós estudamos também sobre os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono de Deus. Nós vimos, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Esse é um aspecto de Cristo. Ele é a fiel testemunha. Só existe ele como fiel testemunha. Então, ele está nos céus, entronizados, como a fiel testemunha. Oh, irmãos. E nós estudamos também, e estamos vendo agora ele como primogênito dos mortos. São aspectos centrais da pessoa de Cristo. Aspectos cruciais que revelam a pessoa, revelam a sua obra que foi realizada na terra com o Pai. Mas aqui hoje nós vimos que ele, como primogênito dos mortos, ele também, ele é a nova criação. A nova criação aqui está vindo à existência por meio da ressurreição. Isso é maravilhoso. Então, no momento da ressurreição, o Senhor agora tem uma nova criação. E isso é grande. Mas algo que me chamou a atenção é que ele também está sendo ressuscitado como a primícia, o primeiro fruto. Então, se ele foi semeado dentro da humanidade, ele entrou na humanidade, e agora ele está ressuscitando como um homem. Ele é um homem perfeito. Ele é o primeiro homem a entrar na glória. Isso quer dizer que ele é o primeiro, ele é a primícia da ressurreição. Ele fala que ele é o primogênito dos mortos. Isso está relacionado com a obra que ele realizou na terra e a honra que ele recebeu nos céus. Lázaro, ele morreu e ressuscitou. Outros morreram e ressuscitaram, mas não tem relação com a obra. Cristo, como a primícia, mostra que Deus já efetuou a primeira colheita. E nós não tínhamos visto dessa maneira. Então, a primeira colheita
já foi colhida. Agora, a outra colheita vai ser do remanescente, porque mostra a ressurreição, mostra para nós o arrebatamento. Então, os frutos que estão na terra hoje, aqueles que estão passando por um processo de cruz, aqueles que estão passando por um processo de arrependimento, aqueles que estão buscando o sangue de Jesus, eles estão se santificando, eles estão crescendo em vida, porque o crescimento de vida, ele não ocorre quando alguém está envolvido com pecados. A vida não tem como se manifestar. Irmãos, entenda, quando nós estamos envolvidos em pecados, os céus estão fechados. E uma semente, uma planta, ela precisa de sol para se desenvolver. Então, quando nós estamos entrando num processo de santificação contínua, quer dizer céus abertos. Esse é o suficiente, esse sol da justiça vem. Quer dizer o regar do Espírito Santo. O cuidado de João 15, do lavrador. Irmãos, isso faz com que o crescimento seja totalmente desenvolvido. E não apenas naquela planta, mas também nos frutos. Se há um solo adequado, se há um sol adequado, e se há água, nós temos a árvore, nós temos as flores, nós temos os frutos, e nós temos o enchimento dos caroços, dos frutos, que vai sendo enchido como os grãos de milho, pouco a pouco vão se enchendo até ficar pronto a espiga. Oh, que maravilhoso! Então, servir o Senhor com os céus abertos é um privilégio para poucos. Receber todo esse azeite, esse suprimento que está na vida. Nós podemos nos desenvolver assim. Então, nós vimos que Cristo, ele é a primícia da nova criação. Ele é aquele que já foi colhido como a primícia. Agora, o arrebatamento é a maioria. Em outras palavras, é aqueles frutos que já amadureceram. E não são muitos, irmãos. Não são muitos. Nós precisamos seguir buscando o crescimento de vida constantemente. E isso vem por cruz, arrependimento constante. Nós vamos falar disso mais na frente. Ele nos mostrou hoje que quando essa colheita acontecer, ó Senhor Jesus, entendam algo a mais. Quando nós vamos a uma plantação de milho, por exemplo, há sempre alguns que amadurecem primeiro. Aquele que amadureceu primeiro foi Cristo. E ele já foi colhido. Mas o restante ficou no campo. Nós estamos no campo. Então, aquele restante que ficou, o Pai está esperando o amadurecimento coletivo para levar esses frutos para o celeiro. Nós temos uma grande chance. Por isso estamos aqui, de nós sermos colhidos juntos com as nossas famílias e sermos levados para a casa do fazendeiro. Isso está no livro de Mateus, capítulo 13. Irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus. Depois do arrebatamento, hoje me chocou muito o que eles falaram.
o juízo de Deus. Ah, irmãos, eu gostaria de gastar um tempo aqui com vocês sobre o juízo de Deus. Eu fiquei em pânico. Eu estou em pânico. Vou ter que me vestir de pano de saco hoje. Depois da reunião, vou ter que orar e chorar um pouco. O juízo, ele nos mostrou em 2 níveis. O primeiro é para as nações. E o segundo é para os cristãos, que hoje são cristãos, mas que depois do arrebatamento já não são mais considerados cristãos. Então, esse juízo que virá sobre a terra, irmãos, é algo extremamente terrível. Quando começam a descrever alguns detalhes do que vai passar depois do arrebatamento, do que Deus quer que venha na terra depois do arrebatamento. Se nós tivéssemos noção da coisa, nós faríamos qualquer coisa hoje para não ficar naqueles dias. Quando fala que o arrebatamento ele vai acontecer antes do grande e terrível dia do Senhor, é porque esse dia é 7 anos, é uma semana. Grande e terrível dia. É terrível. O status da terra muda. Acabou a era da graça, acabou a era da misericórdia. O que nós vamos ter agora é só juízos. Nós vimos, vamos ler esse versículo junto, Ezequiel. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, vamos buscar aqui. Nós temos que, Ezequiel capítulo 2, o versículo 10. Repetindo, Ezequiel 2, versículo 10. E abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações. Olha a palavra, lamentações. Essa palavra suspiros, no original grego, é prantos, quer dizer lágrimas, e ais. Repetindo, dentro desse rolo, vocês se lembram quando se abriu o livro, em Apocalipse 5, se abriu o rolo que estava nas mãos de Deus? Tem 3 coisas ali. Primeiro, lamentações. Os homens, depois do arrebatamento, vão fazer 3 coisas, irmãos. Primeiro, lamentos. O segundo, quando aí está na tradução suspiros, é prantos, lágrimas, é choro. E o terceiro é ais. Os ais estão relacionados com a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Preste muita atenção nisso. Quando abrir os céus, os vencedores subir, tudo que vai ter na terra é essas 3 coisas. Eu pergunto para você, vai ter alguma coisa boa depois do arrebatamento? Não vai. Não vai. Hoje, nós precisamos chorar hoje. Se há que se lamentar, tem que ser hoje. Se há que passar pelos ais, tem que ser hoje. Tudo faço por causa do evangelho. Entende? O que é para fazer, Senhor? Eu tô aqui, eu vou fazer. Não se preocupe, eu vou fazer. O que o Senhor quer? Não se preocupa, eu tô aqui. Irmãos, é época de sermos autênticos e positivos. Falta muito pouco. Então, eles nos mostraram que essa colheita vai acontecer
E depois que a colheita dos santos vencedores se forem, ó irmãos, vocês já viram o milho de pipoca? Em espanhol, em português, em inglês é popcorn. Vocês sabem que sempre tem aqueles peruás que mesmo com fogo, eles não se tornam pipoca. Se você coloca ali um copo e começa a fazer, sempre vai ter aqueles peruás que ele está na mesma panela, ele tomou o mesmo calor, mas ele não estoura. Então você tira a pipoca e você vai comer, e aquele durão que fica, vai ter que jogar ele fora. Aquele peruá, aqueles que ficam, que não se tornou pipoca, é exatamente isso. O arrebatamento é para aqueles que foram transformados. Mas o que não conseguiu, ele vai ficar nos lamentos, nos plantos e vai ficar nos ais. Oh, irmãos, e o final é ser jogado fora, no inferno, lago de fogo. Algo também interessante que eu ganhei, a palavra lavoura de Deus, em 1 Coríntios 3, versículo de número... Vocês querem pegar? Esse versículo é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, fala assim: porque de Deus somos cooperadores. Aqui está na tela, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui fala a palavra lavoura primeiro. Está relacionado com a vida. Entende? E todas as vezes que nós vemos a palavra vida, isso fala de uma mudança metabólica no nosso ser. A vida de Deus, ela precisa se desenvolver em nós. Ela precisa ir restaurando a natureza de Deus em nós, até nos conformar. O sangue vai nos perdoando, mas a vida, ela vai nos substituindo. Entende? O que é uma lavoura? Lavoura é diferente de uma mata, uma selva. Não é verdade? É diferente. Se nós entrarmos na Amazonas, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que na Amazonas nós temos uma mata totalmente fechada. Está totalmente fechada, não é verdade? Totalmente fechada. Mas as plantas que estão ali, os matos e as árvores, eles não são plantados corretamente. O passarinho passou por ali, jogou, foi jogando semente os passarinhos. Outras foram caindo no chão, as frutas, e foram se multiplicando. Agora, a lavoura é diferente. Você vem arruma a terra, passa o trator, aduba com o trator, aí depois você vem com a semente, linha por linha, tudo bem organizado, tudo bem feito. Um está empareado com o outro. A mata não tem ordem, mas a lavoura tem. Isso mostra que o crescimento de vida para os vencedores precisa acontecer igual. Nós estamos no mesmo solo, recebendo os mesmos nutrientes, recebendo o mesmo adubo, os mesmos cuidados do agricultor, para que nós possamos madurar juntos e sermos colhidos juntos. A primícia já foi arrebatada, mas nós somos os próximos. E eles disseram, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas na parte dos juízos, eu fiquei chocado. Vamos ler então Atos 3, o versículo de número 14.
Atos, capítulo 3, versículo 14. Fala assim: mas vós negastes, ó, que palavra dura, né, irmãos? O santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, Barrabás. O versículo 15. E matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Que é isso? Aqui mostra o que fizeram com o Jesus. Aqueles homens, quem eles eram? Nós temos os romanos e nós temos os judeus ali. Eles estavam envolvidos. A política mesclada com a religião. E eles tinham um objetivo, principalmente a religião, era fazer calar Jesus. Era fazer calar o santo de Deus. Era fazer calar o profeta de Deus. Irmãos, eles nos mostraram que aqueles homens, eles foram criados por Deus. Mas chegou um momento da arrogância que eles desprezaram Deus. Fecharam os seus olhos para Deus. Viraram as costas para Deus. E essa geração está fazendo exatamente o mesmo. Eles não estão matando Jesus fisicamente, mas eles estão desprezando Jesus, desprezando a palavra de Jesus, desprezando os mensageiros que preparam o caminho de Jesus. Então eles falaram, esta geração que disseram, não cremos em Deus, a geração que disse, não queremos que ele governe sobre nós, rejeitou Deus, não queremos ele. Ele não pode nos julgar. Veja o que essa geração está fazendo. Irmãos, isso está entre nós. Os homens não querem Deus, não querem o autor da vida, não querem aquele que deu a vida para eles. Os homens, eles rejeitaram Deus. Os homens hoje estão estudando e crendo que eles são produto de uma evolução, para não aceitarem que há um Criador que deu a vida para eles. Os homens hoje, eles sentem prazer em ser ateus. Eles aprendem a ser ateus dentro das casas. E as casas, elas foram criadas por Deus para celebrar um Deus criador, celebrar um Deus que dá chuva, um Deus que dá o sol, um Deus que dá o pão, que dá a saúde. As nações foram criadas para celebrar a bondade de Deus. Irmãos, nós temos um Deus que é bom. Nós temos um Deus preocupado com o homem. Nós temos um Deus que deu um ambiente adequado para o homem viver. Se ele mora aqui próximo do Alasca, onde nós moramos, muito próximo aqui, ou ele mora um pouquinho mais em cima no Polo Norte, Deus deu uma capacidade para ele sobreviver ali. Deus deu alimento para ele sobreviver ali. Mas se ele mora em lugares quentes, como partes do Brasil ou do Peru, Deus deu uma capacidade para ele viver ali. Ele pode viver, ele tem alimento ali. Ele tem climas diferentes, estações do ano diferentes, frutas diferentes em todo o planeta Terra. Frutas você come na Amazonas, você não come em São Paulo, muitas delas são diferentes. Estações, lugares novos, você tem frutas no mundo inteiro diferentes. Você tem rios com peixes diferentes. Peixes que dão no mar, nas águas doces. Em cada lugar você tem os peixes mais saborosos do que os outros. Tudo que se planta, o Senhor abençoa.
e chove, e eles colhem. Mas, irmãos, nós olhamos para um homem que ele tem prazer em desafiar Deus. Ele tem alegria e satisfação em virar as costas para Deus. Ele tem prazer, irmãos, em dizer que ele veio de uma evolução. Ele confia na ciência. Ele confia nas vacinas. Ele não celebra Deus, ele tem prazer de ter ídolos em casa. Ele tem prazer de ter os ídolos no trabalho. Ele tem prazer de ir no local, adorar um determinado ídolo, irmãos. E aqui nós estamos vendo essa geração zombaram de Deus, negaram a sua existência, negaram o próprio Criador. Aqueles que são cristãos criaram outro evangelho para se independizar de Deus. Veja uma mescla aqui, irmãos. O homem não quer viver debaixo do governo de Deus. O homem não quer saber de Deus. O homem é cruel. E até os cristãos, eles inventaram outro evangelho para viver uma vida independente. Nós não queremos que você reine sobre nós. Eu pergunto a você, irmãos, Deus, ele tem motivo para julgar o homem ou não tem? Muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas Deus vai ser muito duro. Deus vai ser muito duro, irmãos. Pensa como esse Deus está sofrendo. Se nós fôssemos Deus, nós não teríamos tanta paciência. Nós já tínhamos destruído tudo. Pensa no amor desse Deus, de suportar, irmãos, o homem que ele criou, de joelhos sobre um ídolo, adorando um ídolo de madeira, de barro, uma árvore, um animal. Pensa o sofrimento desse Deus. Pensa o amor desse Deus, pensa a calma desse Deus. Essa geração quer o direito do aborto, quer o direito do homossexualismo. E eles nos mostraram na Argentina, os irmãos que estão mais próximos da Argentina sabem, eles falaram que há pouco tempo foram nas ruas de Buenos Aires celebrar que agora na Constituição foi aprovado o aborto. E as pessoas foram para a rua celebrar com festas, de que se abraçavam, choravam. Nós conseguimos. Já agora é Constituição, agora é uma lei, nós temos direito de abortar, sim. Nós temos que matar, nós temos direito. Irmãos, foram para a rua celebrar. Os homossexuais também, eles não só celebram, mas eles têm um dia por ano para celebrar sua independência, celebrar sua alegria, celebrar sua satisfação, celebrar suas conquistas. Irmãos, um dia por ano eles fazem as paradas, e agora estão fazendo essas paradas até dentro de Israel, como uma blasfêmia para o Deus dos céus. O Deus que criou Israel, o Deus de Israel, está suportando as marchas dos homossexuais, das lésbicas, e não são poucos, são milhares, como está acontecendo em São Paulo e em todo o mundo. Nós ganhamos um dia para celebrar a nossa independência de Deus, para celebrar, para nós viver do jeito que nós queremos. Nós não precisamos de Deus, nós não queremos Deus, nós podemos viver sem Deus. Deus não tem nada a ver com a nossa felicidade. Eles mostraram uma geração que abertamente e publicamente celebra os ídolos, que adora os ídolos, que eles têm um dia feriado para adorar ídolos. No Brasil, quantos ídolos, irmãos, tem aí? No mundo inteiro, tem o feriado do santo fulano, santo cicrano. Pensa o sofrimento de Deus. Somente Jesus é digno de ser adorado. Eles estão removendo Deus das suas constituições, colocando outros deuses no lugar do verdadeiro Deus. Você percebe como que o mundo está celebrando essas conquistas? Para eles é uma grande conquista. Irmãos, aqui no nosso país, é vergonhoso
Nós temos que chorar muito. Nós temos que nos arrepender pelo pecado dessa nação. Irmãos, não é simplesmente casamento de homem com homem, mulher com mulher, agora casamento de homens com animais. Casamento de uma mãe com um filho. Casamento de um pai com uma filha. Agora já está quase pronto não ter mais problemas de um adulto poder abusar de uma criança. O adulto tem direito de ser feliz, a criança tem direito de ser feliz. Irmãos, filmes pornográficos, agora adultos, já contracenando com crianças. Irmãos, Deus está vendo tudo isso. Ele é justo nos seus juízos. Ele é justo nos seus juízos. Na Europa, aqueles ônibus, já está escrito neles, nós não cremos em Deus. Nos ônibus escritos, a pessoa passa ali a propaganda o dia inteiro. Isso está sendo massificado na mente das pessoas. Pensa se Deus é justo em julgar ou não. Até quando eles vão abusar da paciência de Deus? Até quando eles vão zombar do Criador? Até quando eles vão ter essa liberdade de fazer tudo o que eles querem? Destruir o padrão de Deus entre os humanos. Até quando? Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5. Repetindo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5:3 fala assim: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja a palavra, e de modo nenhum escaparão. Mais uma vez, e de modo nenhum escaparão. Mais uma vez, e de modo nenhum escaparão. Mais uma vez, sobrevirá repentina destruição. Sobrevirá repentina destruição. E de nenhum modo escaparão. Vai chegar o momento, irmãos, que eles zombaram tanto de Deus, a destruição repentina virá para eles. Quando eles disser paz e segurança, ninguém vai escapar. Ele vai julgar todos aqueles que desprezaram a graça, desprezaram a misericórdia. O julgamento de Deus, ele é tão severo que ele está dizendo, ninguém vai escapar. Não vão escapar. Isso aqui é muito grave. Estão brincando, estão zombando. O Senhor está dizendo, vocês estão desprezando a oportunidade. Vocês estão jogando fora a única oportunidade. E aqui, irmãos, inclui dois povos, os gentios e os cristãos. Todos os cristãos que estão zombando da era da graça, vivendo no pecado, vivendo nos pensamentos caídos, nas redes sociais, o tempo inteiro, promovendo picuinhas, promovendo adultérios, promovendo tantas porcarias, se envolvendo com pornografias, vivendo uma vida fácil, tranquila, caminho largo. Irmãos, vai chegar o momento que o Senhor está dizendo, ninguém vai escapar. Vocês se lembram quando ele julgou a geração de Noé? Ele é longânimo, mas chega uma hora, irmãos, que ele não suporta mais. Vocês se lembram quando ele julgou Sodoma e Gomorra? Ele é longânimo, estão brincando com ele, mas chega uma hora, irmãos, que ele não suporta mais.
toda a humanidade vai ser julgada. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Toda essa geração que você está vendo rebelde, como nós precisamos pregar o evangelho. Nós temos que falar, nós temos que chorar. Na vigília, nós estamos ganhando na vigília princípios de oração. Chorar pela nossa nação, chorar pela nossa cidade, o nosso estado. Chore, derrame lágrimas, confesse o pecado deles, confesse com lágrimas o pecado da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Faça isso, faça a sua parte, porque Deus, ele pode usar suas orações, suas lágrimas. Você chorando com peso, chorando com encargo, chorando com a dor no seu coração, daqueles que estão abortando, daqueles que estão pecando, daqueles que estão no lamaçal da mentira, daqueles que estão dizendo que são ateus, daquelas leis que promovem a desordem social, que promovem o surgimento do anticristo, das mudanças de constituição. Você pode chorar por eles. Senhor, eu estou aqui. Nosso povo pecou contra ti. Senhor, nossa nação é corrupta. Os nossos políticos são corruptos. Senhor, eu quero me arrepender por eles. Oh, Senhor, as leis que temos feito contra ti, as leis que já foram aprovadas, que te coloca fora das escolas, te coloca fora das casas, te coloca fora dos templos, Senhor. Senhor, quantos líderes têm promovido o homossexualismo, quantos líderes estão fazendo coisas contra ti. Senhor, os pecados, você vai confessando. Sempre inclua, assim nós fizemos. Faça a sua parte, por favor. Mas, por outro lado, você precisa estar claro que um dia as suas orações vão cessar. Nós precisamos ser encontrados orando, chorando, intercedendo pelo povo. Eles são uma geração filhos da serpente. Eles são filhos da serpente, irmãos. Eles, de fato, estão buscando colocar Satanás para governar toda a terra. E eles vão conseguir. Vai chegar o momento, de acordo com Daniel, capítulo de número 10 e 11, que aquele homem, ele vai ser adorado por toda a terra. Toda a terra. Vamos ler um versículo, Apocalipse, capítulo 13. Ó Senhor, nos ajuda. Apocalipse 13. Obrigado por estarem conosco. Muito obrigado, de coração, por favor, temam a Deus. Por favor, temam os juízos de Deus. Por favor, não brinque com Deus. Eu estou rogando para vocês. Virá um juízo violento. Violento, irmãos. Apocalipse 13, o versículo de número 8. E adorarão. A palavra adorar. E adorarão todos os que habitam sobre a terra. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Por favor, não confundam. Olha aqui para a tela. O que você... Pode colocar, filha, por favor, novamente o versículo. Olha aqui para a tela onde está o versículo. Nós não precisamos ser grandes intelectuais para entender. E adorarão todos os que habitam sobre a terra. Essa palavra, todos os que habitam sobre a terra, irmãos, todos aqui têm o Espírito. Entende? Então, não está dizendo aqui, irmãos, que os cristãos que ficaram não vai adorá-lo. Ó, sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você viu em
Apocalipse 3:5. Pode colocar lá, filha, por favor, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Como está escrito? A ver, Apocalipse 3. Ao que vencer será assim vestido de vestes brancas. Veja, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Pare. Você não precisa de um teólogo para te explicar isso aqui. Ao que vencer. Quando é que os vencedores se manifestam, irmãos? No arrebatamento. Fique bem claro. No momento, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então, no momento do arrebatamento, manifestou os que venceram. O nome deles foi preservado no livro da vida. Mas os que ficaram, o que acontece? Ele está garantindo somente aqueles que foram vencedor. Eles permaneceram no livro da cidadania, irmãos. Como cidadãos, quando você nasce num país, você faz um registro no cartório. No momento que você registra, você se torna cidadão daquele país, irmão. Por favor, entenda. Eu sou cidadão, eu nasci no Brasil, foi feito o meu registro, eu sou cidadão brasileiro, eu sou um bebezinho, mas eu sou brasileiro, sou um cidadão. Eu tenho os direitos daquele país. Irmãos, todos os direitos que a Constituição me dá, meu, mas eu também tenho deveres como cidadão. O livro da vida é o livro da cidadania. Quando nós nascemos na era da graça, foi escrito nosso nome, você é um cidadão. Mas no momento que o arrebatamento acontece, o que acabou? Acabou o livro da cidadania. Isso é grave. Os que ficarem, irmãos, são considerados como gentios. Porque não tem mais era da graça. Agora nós temos a era da lei. E por isso que Apocalipse 13 fala que toda a terra vai adorá-lo. Toda a terra. Por favor, Ana, coloca novamente Apocalipse 13, versículo 8. Aqueles que o nome não está escrito no livro da vida. Teve um grupo que esteve escrito, agora, nesse período, não está mais. O que eles vão fazer? Isso é juízo de Deus. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lo-ão a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desprezaram o Cordeiro, desprezaram o primogênito. Então, eles vão adorar. O que é isso? É juízo. Todos que estão na terra não vão ter o nome escrito depois do arrebatamento, se é cristão, se é ímpio, se é muçulmano, não tem. O livro da cidadania. Oh, irmãos. Agora, os vencedores tardios, quando eles conquistam, eles são assassinados. O nome deles, quando eles recebem as vestimentas brancas, então eles voltam para ser cidadão com uma condição. Eles tiveram que ser a oferta. Eles tiveram que ser colocados no altar. Eles tiveram que ser martirizados. Hoje, Cristo é a nossa oferta. Cristo está no altar. Nós não precisamos passar por isso. E para finalizar, eles também leram para nós. Vamos ler Isaías 29, o versículo 5. Repetindo, Isaías 29, o versículo 5. Esse versículo
Eu fiquei chocado. Fala assim, e a multidão, veja, não é pouca gente, dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isso acontecerá no momento, repentinamente. Olha a palavra. Quando estiverem dizendo paz e segurança, virá repentina destruição. Aqui, ele está dizendo, tem uma multidão de inimigos. Esse será como um pó. E a multidão dos terríveis. Dois tipos de pessoas que estão na terra hoje. São os inimigos e os terríveis. Irmãos, o Senhor vai moê-los. O juízo vai ser muito severo. As duas testemunhas hoje falaram para nós. Eu fiquei chocado. Eles abriram e falaram novamente. Eles vão destruir a terra. Ninguém vai escapar. Todos os juízos é comandado por eles. O que nós estamos vendo já acontecer na terra, que é comandado por eles, é 1%, ou talvez menos. Naquele período, eles abrem a boca hoje. Hoje mesmo acontece. Vai ser tudo muito rápido, a destruição. Eles vão colocar a terra dentro de um liquidificador e não vai sobrar nada. Vai virar um pó, irmãos. Deus, ele tem inimigos. E ele precisa julgar esses inimigos para que o reino se manifeste. Os inimigos precisam ser julgados. Deus precisa trazer as coisas positivas, que é os 1000 anos. Mas para ele trazer os 1000 anos, ele tem que julgar essa geração. Se ele não julgar, os 1000 anos não pode vir. Então ele tem 7 anos para julgar por meio das duas testemunhas. Em 3 anos e meio é o suficiente para eles liberarem tudo sobre a terra, sobre os inimigos de Deus. E eu quero finalizar mais uma vez. Vamos ler só esse último versículo, 2 Pedro 3:9. Esse último versículo é muito atual para nós, também foi lido hoje por eles. Repetindo 2 Pedro 3, o versículo 9. Vamos ver. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia ou por demorada, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender-se. Veja a palavra, venham a se arrepender-se. A chave aqui para não nos perdermos é o quê? O arrependimento. A longanimidade de Deus, ela dá tempo para nós nos arrependermos, para que não nos percamos. Eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui na sala conosco. O momento é grave, o momento que estamos passando é único, o momento que estamos passando é a última etapa da era dos gentios, da era da graça, da era da misericórdia. Eu sei que você que está aqui nessa sala ama o Senhor, você tem o seu coração para a agenda do Senhor, mas mais uma vez eu quero pedir a você, não negocie
a sua eternidade com nada dessa terra. Abandone o pecado. Trate o pecado como pecado. Não brinque com ele. Tome cuidado. Nós estamos pisando em uma estrada que nós nunca caminhamos, nunca passamos por ela. Procure ser santo todo o tempo. Procure ser justo todo o tempo. Procure viver totalmente dentro da justiça de Deus. Dentro do seu casamento, com os teus filhos, com as pessoas em sua volta. Evita discussões, bate-bocas. Evita mentiras. Ajude as pessoas que você pode ajudar. Ajude os órfãos. Ajude as viúvas. Ajude aqueles que não podem te pagar. Se eles puderem te pagar, isso não foi uma ajuda que vai dar a você mais santidade. Ajude aquelas pessoas que não vão conseguir te pagar, não vão conseguir devolver. Você vai receber exatamente nos céus. Faça o bem às pessoas que você puder. Você vai acumular brasas na sua cabeça. Viva uma vida irrepreensível em todos os lugares. Se você puder fazer jejum, faça. Desafie a sua carne. Se você tomar remédio, busque uma maneira de você fazer, ainda que seja um tempo menor. Mas é bom você ter experiências. Nessa sala tem uma irmã que ela toma remédio para pressão uma vez por dia. Então ela decidiu no Senhor, nós tivemos comunhão. Ela decidiu começar o jejum dela na madrugada e entregar mais ou menos na hora do almoço, 1 hora ou 2 horas da tarde, para ela poder tomar o remédio dela. E eu achei isso louvável, porque ela está encontrando uma maneira de jejuar. Alguns outros não vão poder ficar tanto tempo, mas você pode começar meia-noite, ou às 11 horas, e entregar um pouquinho antes do seu remédio. Se você toma o remédio às 10, por exemplo, se você toma às 9, leva o seu remédio para tomar às 10, de repente 1 hora não vai te atrapalhar, porque você está se santificando. E Deus vai curar você. E você também, eu quero te pedir, aumenta a sua oração em casa, na rua. Aumenta a sua adoração. É um tempo importante agora. Deixe o Senhor cada vez mais nos atrair. Ponham hinos na sua casa, hinos espirituais, que não são tão apóstatas. De repente, os hinos antigos, que tem uma letra mais profunda, mais autêntica, pode ser ideal. Mantenha o seu lar, um lar que você não aceite entrar o pecado. Não deixe entrar pecado na sua casa. Sua casa é o teu altar. É o teu altar. Não pode entrar pecado no teu altar, senão esse altar vai continuar caído. Não deixa. Não permita. Minha casa é santa. O meu lar é santo. Não vai entrar pecado aqui. Se você recebe pessoas, ou recebia no passado pessoas que iam lá para contar piadas, pessoas que não estavam preocupados com o arrebatamento, você precisa ir cortando alguns tipos de relacionamentos que estavam atrapalhando a sua consagração. Não queira
ser agradável para todos. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Você não vai conseguir agradar todas as pessoas, você sabe disso. Procure naquilo que você sabe que vai te prejudicar. Ontem eu falei isso para os jovens na conferência. Você precisa ajustar algumas amizades, principalmente aquelas que você sabe que foram enviadas para te atrapalhar. Não está com o mesmo coração que você, não serve o mesmo Deus que você, não quer seguir a sua orientação. Esteja cada vez mais próximos daqueles que de coração puro está buscando o arrebatamento. Juntos nós podemos um ajudar o outro nessa reta final. Mais uma vez eles disseram, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento e o juízo vai vir para a terra. Deus já não está suportando mais o tamanho desprezo que ele está passando. Deus já não está suportando mais o desprezo que os filhos dele, autênticos, estão passando. Ele virá, ele tem que tirar essa lavoura madura e ele tem que julgar os peruás, julgar aquele povo rebelde que aprenderam a viver no pecado e não querem se arrepender. Ele não é tardio, ele vai vir. Ele virá para julgar, ele é Deus, ele vai vir. E nós não queremos estar aqui para ver isso. Nós não vamos estar aqui para ver isso. Em nome de Jesus, nós não queremos ver da terra o que vai passar. Irmãos, está debaixo da ira de um Deus irado. Nós não vamos estar aqui. Eu quero fazer uma oração com os amados irmãos. Aonde você está, por favor, levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos aos céus. Senhor, aqui nós temos na sala do Zoom famílias, irmãs, irmãos. Todos nós te amamos, Senhor. Todos nós queremos te agradar. Todos nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos que o Senhor reine sobre nós. Queremos viver uma vida cada dia mais santa, mais separada para ti. Queremos cumprir a tua justiça, Senhor, cada dia mais. Senhor, eu oro por estes, eu oro por estas famílias que estão nesse momento aqui. Que o Senhor possa derramar o espírito de arrependimento todo minuto sobre eles. Que o Senhor possa derramar o teu sangue eterno, o teu sangue puro, o sangue daquela velha cruz, aquele sangue totalmente cheio de purezas da eternidade, aquele sangue glorioso sobre a vida deles, sobre o ser de cada um que está aqui. Eu ministro o teu sangue, o teu sangue, o teu sangue está sendo restaurado entre nós. Eu ministro o poder do teu sangue, eu ministro a ação do teu sangue, eu ministro a bênção do teu sangue, eu ministro a vida que está no teu sangue sobre cada um que está nessa sala. No poderoso nome de Jesus Cristo, que eles estejam ocultos no teu sangue, que eles não possam ser vistos por Satanás, porque eles estão no teu sangue, que eles possam se tornar mais santos, porque eles estão no teu sangue, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu abençoo vocês, eu abençoo suas famílias, os seus projetos, eu abençoo a pregação do evangelho que vocês têm, eu abençoo o ministério de vocês, que Deus te deu um ministério frutífero, um ministério abençoado nesses últimos minutos, e que você e a sua casa possa cada vez mais ser santo, que o seu altar cada vez mais seja santo, que o seu viver cada vez mais seja santo, que você viva um padrão de santidade tão elevado quanto o vosso Pai é santo. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu vou abrir